Então é isso, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o professor Henrique, tá? Eu sou professor aqui da Senhor Banco, junto com o Davi, com outros times de professor, com um time grande de professores aqui. E nós damos aulas do CEA, do CPA, e agora está começando a semana de aprovação do CEA. O que é essa semana de aprovação do CEA? Nós selecionamos as questões que estão caindo nas últimas 5, 6 provas do CEA e vamos fazer ela com vocês durante a semana inteira. Saindo dessa semana, a intenção é que vocês estejam preparados para a prova. Então, eu quero que vocês marquem as questões que vocês estão acertando, as que vocês estão errando, para a gente poder tirar a porcentagem depois no final da aula, para vocês verem se vocês estão fazendo mais de 70%, ok? E vamos começar. Questão número 1 aí para vocês. Podem fazendo. Luana, ok. Vamos lá então, pessoal. Questão número 1 aqui da semana de aprovação. Primeira questão. Considere as seguintes afirmativas abaixo. Qual que é a dica de prova que eu sempre dou para vocês? Quando tem uma questão assim, vocês vão até o final da questão e ver o que está pedindo. Aqui está pedindo que está correto. Beleza? Aí vocês voltam e lê as alternativas. Alternativa número 1. As pessoas naturais ou jurídicas que possuem investimentos financeiros em valor superior a 10 milhões e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição, são considerados investidores profissionais. Correto. 10 milhões e que ateste por escrito, investidor profissional. Então, todas que têm a número 1 está correta. Então, a B e a D. A gente já pode riscar a letra C. Segunda, as pessoas físicas e as pessoas jurídicas que possuem investimentos superiores a 1 milhão e que atestem por escrito sua condição são considerados investidores qualificados. Correto. Pessoal, nem todo investidor qualificado é profissional. Nem todo investidor qualificado é profissional, mas todo investidor profissional ele é qualificado. Então, a número 2 também está correto. Então, a gente já risca a B sobre o AA e a D. Resta saber a alternativa número 3. Os agentes autônomos de investimento, sim. Administradores de carteira, sim. Analistas e consultores de valores imobiliários pela CVM, sim. Uma parte importante, pessoal, em relação a seus próprios recursos, são considerados investidores qualificados. Sim, vocês, quando tirarem o CEA, em relação ao dinheiro de vocês, vocês vão ter acesso a investimentos para investidores qualificados, desde que sejam seus próprios recursos. Então, também está correta. Então, a gente já risca a letra A. A resposta correta é letra D, de dado. Ok? 1, 2 e 3. Questão número 2. Então, vamos lá, pessoal. São fiscalizados pelo Bacen e responsáveis, pelo Bacen, vamos marcar aqui, tá? Órgão executor, tá? E responsáveis pela prevenção à lavagem de dinheiro, as áreas que cuidam. A. Da custódia e de pequenos bancos. Tá muito incompleto isso aqui, né, gente? B. Da segregação entre a administração de fundos e de recursos dos próprios bancos? Não. Letra D de dado, do Conselho de Administração e da Diretoria de Bancos? Também não. E letra C, são fiscalizados pelo Bacen e responsáveis pela prevenção de lavagem de dinheiro as áreas que cuidam de controles internos dos bancos. Então, todas as áreas de controles internos, tanto dos bancos quanto de lojas, que a gente sabe de obras de arte, de joias, todo mundo responsável pelos controles internos são fiscalizados pelo Bacen e responsáveis pela prevenção à lavagem de dinheiro, ok? Então, a resposta correta é a letra C. Questão número 3. Vamos lá. A valorização do real frente ao dólar, a valorização do real frente ao dólar. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que o preço do dólar caiu. O dólar, o S, caiu frente ao real.
Então, ok, o dólar ficou mais barato frente ao real. Vai impactar qual índice? Pessoal, a gente sabe, nós temos dois principais índices de inflação. Nós temos o IGPM e nós temos o IPCA. Um do atacado e um do varejo. Qualquer valorização ou desvalorização cambial, primeiro vai afetar os preços do atacado, para depois afetar os preços do varejo. A resposta correta aqui é a letra C, IGPM, tá? Mas eu quero só verificar com vocês uma pergunta importante aqui referente à questão da desvalorização do dólar. Pessoal, o dólar ficou mais barato, o preço do dólar caiu. O que que vai acontecer, pessoal, com as minhas exportações, com o meu X? Manda aí para mim no chat. O que que vai acontecer com as minhas exportações? O dólar ficou mais barato. O que que vai acontecer com as minhas exportações? Tá bem dividido, hein? Estou falando de exportações. E, pessoal, se o dólar ficou mais barato frente ao real, quer dizer que as minhas exportações, pessoal, elas vão diminuir, tá? Por que que as exportações vão diminuir? Porque o dólar ficou mais barato. Então, se o dólar ficou mais barato, eu vou comprar mais de fora. Então, em vez de aumentar as exportações, vai aumentar as minhas importações. Eu vou importar mais de fora. Então, toda vez que o dólar ficou mais barato, eu vou comprar mais de fora e não vou exportar mais, ok? E o que que vai acontecer com o turismo? O dólar ficou mais barato. O que que vai acontecer com o turismo? A conta turismo, ela vai aumentar ou ela vai diminuir? Me falem sobre a conta turismo. Isso é questão de prova, hein, pessoal? O que que vai acontecer com a conta turismo, gente? O dólar está mais barato. O dólar caiu de preço. Caiu de 5,20 para 4,90. O que que vai acontecer com a conta turismo? Pessoal, o que que vai acontecer com a conta turismo é que vai cair também. Se o dólar desvalorizou, quer dizer que ficou mais caro para os estrangeiros virem para o Brasil. Então pensa lá, quem era americano, norte-americano, vai ficar mais caro para ele vir para o Brasil. Então a conta turismo vai diminuir também. Então, se o dólar desvalorizou, diminui tanto a exportação quanto também diminui a conta turismo. E tem uma questão de prova, que vocês já fizeram ela comigo ou na monitoria, que fala de déficit da conta turismo. Então, é isso que iria acontecer. Iria acontecer um déficit na conta turismo se o dólar desvalorizar, ok? Questão número 4 aí para vocês. Então, vamos corrigir a questão. Vamos lá. Questão número 4. Você é consultor de investimentos de um cliente que fez uma aplicação em um investimento que vai render para ele 10,65% ao ano. O seu cliente é muito detalhista. E então ele pede para você que o informe qual será a taxa ao dia que irá remunerar esse mesmo investimento. Você então faz o cálculo e informa para esse cliente qual que é a taxa ao dia. O que que nós vamos fazer aqui nessa questão, gente? Uma equivalência de taxa, tá? E existem duas formas de fazer equivalência de taxa. Uma pela calculadora programada, quem fez a programação da calculadora, e outra pela munheca, você fazer na mão mesmo essa equivalência de taxa. Quem tem a calculadora programada, faz junto comigo aqui. Vamos lá. A taxa é 10,65. Vamos lá para quem não conseguiu, pessoal. Coloca 10. Primeira coisa, limpa a calculadora, dá um FCLX para não ficar nenhum resquício de cálculo nela. Você vai lançar 10,65. Você coloca no I de taxa. Quem tem a calculadora programada vai fazendo comigo aqui. Essa taxa está ao ano e você quer ela ao dia.
Quantos dias úteis tem um ano? Então, você coloca 252 e lança onde? No N. Você quer a taxa ao dia, então você quer um dia. Então, você aperta 1, R/S. 0,4016. Se eu colocar 4 casas depois da vírgula, igual está na questão, F4, dá 0,0402, igualzinho a letra D de dado, ok? E isso é para quem tem a calculadora programada, tá? E por que que aqui eu não vou usar 360 dias? Porque toda vez que se fala em investimentos, nós falamos em dias úteis. Os investimentos, pessoal, eles remuneram apenas nos dias úteis. Se eu estivesse falando de um crédito, de um empréstimo, aí seriam dias corridos, tá bom? Agora, investimento, dias úteis. Então, vamos lá. Então, assim que faz na programada. Ah, mas e se for na mulher, que a minha calculadora não está programada? Vou ensinar vocês também. Vamos lá, você pega 10,65, ok? Você aperta Enter, 100, divide 1 mais. Por que que eu fiz esse processo? Porque eu tirei da porcentagem e coloquei no fator, tá? Tem que colocar em fator. Agora eu vou fazer aquela regra do quero dividido pelo tenho. Vou pegar a taxa que eu quero e vou dividir pela taxa que eu tenho. Enter. Qual que é a taxa que eu quero? 1, que é um dia. 1. Enter. E qual que é a taxa que eu tenho? Um ano, então é 252. Divide. Depois que eu dividir, eu vou elevar. Eu aperto aqui, ó, Y eleva, aqui, ó, embaixo de price. Elevei, achei a resposta. Só que essa resposta que eu achei, ela está em fator. Como que eu transformo ela em porcentagem, igual está aqui nas alternativas? Fazendo todo o processo reverso que eu fiz lá no início. E como que é? Você aperta Enter, 1 menos 100 vezes 0,0402. Resposta correta aqui é a letra D de dado, tá? Eu fiz aqui para vocês o racional, para quem quiser tirar um print, tá? Aqui, ó. Para quem quiser tirar um print. Resposta correta, letra B. Pessoal, tá ok essa questão para todo mundo? Todo mundo entendeu essa questão? Podemos passar para outra? Manda um sim aí para mim quem não conseguiu fazer. Ok, então vamos passar para a próxima. Questão número 5. Questão número 5. Um determinado investimento obteve uma rentabilidade nominal, foquem nessa palavra, de 8% no ano de 2018. Para o mesmo período, a inflação foi 3%. Saudades, né, gente, dessa época. Qual foi a taxa real dessa aplicação? Gente, quando a gente fala em taxa nominal, é a taxa sem descontar a inflação. E taxa real é a taxa descontada da inflação. Então, eu vou pegar esses 8% e vou tirar esses 3%. Só que não é simplesmente fazer 8 menos 5, não. A gente sabe que quando está em porcentagem, a gente tem que colocar no fator, e se está subtraindo, na verdade, a gente divide um pelo outro, mas em fator, né? Então vamos lá fazer comigo aqui junto na HP. Vou limpar minha HP, por causa da questão anterior, para não ficar nada de cálculo. Como que fica o 8 no fator? 8, enter, 100, divide 1 mais 1,08. Vou salvar esse número. Como que fica o 3 no fator? Em 3, enter, 100, divide 1 mais
Ok, agora é só dividir o 8 no fator pelo 3 no fator. Enter. Divide, achei a resposta. Só que a resposta ela está em fator. E na questão está pedindo em porcentagem. Como que coloca em porcentagem? Faz o processo reverso que nós fizemos antes. Então, você aperta Enter, 1 menos 100 vezes. Resposta correta, 4,85% é a taxa real desse cliente, ok? Resposta correta é a letra D de dado. Aqui, ó, o racional para quem quiser tirar um print. E a resposta é a letra D, ok? Vamos para a próxima questão número 6. Um call e um put aí para vocês. Pessoal, lembrando que eu estou aqui eu vou falar o que eu falo em todas as aulas, tá? Eu estou aqui por vocês. Se eu precisar repetir, eu repito, tá? Não precisa ficar acanhado, com vergonha. Fala, professor, tô falando muito rápido, repete tal pedaço. Pode mandar aí no chat aqui para mim, tá? Lina, certíssimo. Agora eu vou corrigir, tá, pessoal? Vamos lá. Eu vou pegar até uma cor mais chamativa aqui, vou pegar o vermelho. Gráficozinho, mercado de opções, call e put. Quando nós falamos em mercado de opções, pessoal, nós estamos falando exatamente em duas pessoas, em duas pontas, tá? É um contrato feito de duas pontas, um comprador e um vendedor, que é o lançador e o titular, tá? O lançador, ele é o dono desse contrato. E o titular é a pessoa que chega até o lançador para poder fazer esse contrato. O titular, para ele fazer esse contrato, pessoal, ele tem que pagar um prêmio para o lançador. Pelo fato do titular ter que pagar um prêmio para o lançador, ele sempre começa no prejuízo. Então, vamos aos gráficos. Esse aqui é o segundo gráfico. Reparem que a linha horizontal, pessoal, que é esta linha aqui, ó, começa da parte de baixo. Se começa da parte de baixo, reparem que está escrito prejuízo. Se está escrito prejuízo, sempre é o titular. Porque o titular sempre começa no prejuízo. Porque só para ele ter esse contrato, ele tem que pagar um prêmio para esse lançador. Então, o lançador, reparem aqui na linha de cima, a linha horizontal, que é a linha reta, ó, começa sempre na parte de cima, que é a parte do lucro. O lançador sempre começa com lucro. Então, você já sabe que o primeiro gráfico é o lançador e o segundo já é o titular. Se o primeiro já é o lançador, aqui, ó, lançador, 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 titular. Então, aqui no caso, a gente já vai riscar a D de dado. Porque o primeiro já começa com o lançador. O segundo é um titular. Lançador, então a gente já risca. Lançador e lançador, a gente já risca. Vocês nem precisariam saber se era call ou put nessa questão, porque vocês já conseguiriam eliminar dessa forma. O gráfico horizontal começou na linha de baixo, ok? É titular. Saiu no prejuízo, é o titular. Gráfico horizontal na linha de cima é o lançador, ok? Aí que vem a questão, mas como saber se é call e put? Vamos para o primeiro gráfico. Gráfico é lançador, linha horizontal saindo de cima e puxou uma reta para baixo. Se puxou essa reta para baixo, você vem com a caneta, você puxa uma reta para cima. Formou um quê? Formou um C, uma boca do jacaré para a direita. Se formou esse C, olha aqui, olha a palavra que vai se formar. Você coloca um A, coloca um L e um L. Um C de call. Toda vez que formar essa boca do jacaré para a direita, esse Czão é um C de call. Então, o que, que é esse gráfico primeiro aqui? Ele é um lançador de uma call. Agora vamos para o segundo gráfico. A linha horizontal saiu de baixo, saiu com prejuízo. Nós já sabemos que é titular. Mas como saber se é call ou put? Se eu puxar uma linha aqui para cima ou para baixo aqui no caso, vai formar o C para a direita? A bocona para a direita? Não forma o Czão para a direita. Se não forma o Czão para a direita, não é uma call, pessoal.
tem que formar a boca do jacaré para a área direita. Se não formou cisão para a direita, não é uma call. Isso aqui é uma put. Então, é um titular de uma put. Então, toda vez que vocês forem fazer essa questão, a primeira coisa é, olha de onde está saindo a linha horizontal. Se saiu da parte de baixo, sempre é titular. Se saiu da parte de cima, sempre é lançador, tá? Então, a resposta correta aqui nessa questão é a letra B de bola, tá bom? Alguém tem mais dúvidas referente a esse gráfico de call e put? Porque isso aqui é uma questão que vai cair na prova de vocês, tá? Sem exceção. Todas as provas caem pelo menos uma questãozinha de call e put. Posso passar para a próxima então, pessoal? Beleza. Vamos fazer um COI? Podem fazer esse COI aí para mim. Sempre tem uma questãozinha de COI também, tá, pessoal? Então vamos lá, pessoal. Agora eu vou resolver a questão para vocês, tá? Vamos lá, todo mundo junto comigo, prestando atenção aqui que eu vou fazer, tá? Vou fazer bem devagar e vou repetir quantas vezes for necessário para vocês poderem entender, ok? Vamos lá. Questão número 7. Um investidor, ele investiu R$ 100.000 em um COI indexado a S&P 500. Esse COI tem um vencimento de 3 anos e tem as seguintes condições. A primeira condição é que se a S&P ficar abaixo de 0%, o investidor tem um capital protegido. Sensacional, o COI tem capital protegido. Se a S&P subir até 20%, o investidor vai ter um ganho de 15% apenas. Né, pessoal? 15% sobre 100 mil seria 115 mil que ele ia ficar. Se a S&P 500 subir entre 20% e 30%, o investidor ele ganha 120% do CDI mais a variação da S&P 500. Nossa, seria um ganho sensacional. E se a S&P 500 subir acima de 30%, o investidor vai ter o ganho de 100% da S&P 500. Depois que você lê as condições do COI, o que vai acontecer na questão? A questão vai dar para vocês o que aconteceu no período. Ele vai te dar o valor inicial e o valor final do índice que nós estamos analisando. Então, o valor inicial da S&P 500 era 2.750 pontos. E 3 anos depois, lá no vencimento do COI, é 3.400 pontos. E o CDI no período é 6,5% ao ano. Agora, está falando assim, com base nessas informações, podemos concluir que o resgate líquido, o que é resgate líquido, pessoal? É sem imposto de renda. Então, muitas pessoas me mandaram aqui no chat a resposta correta, só que esqueceram de tirar o imposto de renda. Então, a pessoa fez a questão inteira, que é o mais difícil, analisou o COI, analisou as situações, achou a resposta com o imposto de renda, marcou letra D com o imposto de renda, e esqueceu de tirar o imposto de renda porque não leu o enunciado. E eu já falei isso para vocês, vocês sabem fazer as questões, só que vocês estão com dificuldade na hora de ler o enunciado. Então, comeu essa palavrinha líquido e por isso acabou errando a questão. Agora vamos resolver ela aqui, pessoal. O primeiro passo dessa questão, gente, é a gente tirar a variação da S&P 500. E como que tira a variação? A S&P 500 no início, ela era 2.750 pontos. Depois de 3 anos, ela está 3.400. Então, você coloca 2.750, aperta Enter. Depois você coloca 3.400 e você vai apertar delta porcentagem, que é variação percentual. Clica aqui, ó, variação percentual. Beleza. Então, você sabe que em 3 anos,
A S&P 500, ela variou 23,6363%. Você vai guardar esse número, você anota no papel e eu vou guardar aqui na calculadora. Depois que você achou a variação da S&P 500, você vai voltar lá no enunciado da questão e vai ver em qual situação que se aplica essa porcentagem de 23,63. Se é na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta. A primeira falou que se a S&P 500 ficar abaixo de zero. É essa? Não é essa. Vamos até riscar para não confundir aqui. Ó. Não é essa. A segunda fala se a S&P subir até 20%. 23% é mais de 20%. Então, também não é essa que vocês vão usar. A quarta está falando que se a S&P subir mais de 30%, essa também não é essa. E a terceira, pessoal, está falando que se a S&P subir entre 20% e 30%, o investidor, além de ganhar essa variação da S&P, ele também vai ganhar 120% do DI. E quanto que está o DI ao ano? 6,5% ao ano. Então, o que que nós vamos fazer agora com o CDI, que é o segundo passo dessa questão? O segundo passo dessa questão, eu vou colocar aqui, ó, o primeiro passo. Eu tenho que apagar os rabis, depois eu puxo para vocês, pessoal. O segundo passo dessa questão é a gente tirar 120% do CDI. Só que tem uma questão importante nessa questão. São 3 anos e o DI está aqui ao ano. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma equivalência de taxa. Então, como que faz a equivalência de taxa? 6,5 eu coloco no I, 1 eu coloco no N, 3 R/S. Beleza. Achei o DI para 3 anos. Essa é a taxa do DI para 3 anos. Só que eu quero 120% aqui, gente. Ó, a letra está falando. Investidor tem 120%. Então, como que eu acho 120% disso? Eu aperto Enter. 120%. Achei a variação do DI 120%. Eu vou salvar. Aí vocês anotam esse valor também. Depois que eu fiz isso tudo, eu vou ver quanto que o investidor ganhou de dinheiro. O terceiro passo é justamente isso. Se ele aplicou 100 mil, a primeira coisa que eu faço é Enter, a variação da S&P 500 por cento mais Enter, 120% do CDI por cento mais 154.488,53. Aí o que que a pessoa faz? Ela vai correndo e marca a letra D de dado. Só que ela esqueceu que a questão está pedindo resgate líquido. E nós temos que tirar o imposto de renda desse resgate. Ok? Então, agora, como que nós vamos tirar o imposto de renda deste resgate? Você aperta Enter, 100 mil menos, porque imposto de renda é apenas sobre o lucro. O que teve de lucro foi 54 mil. O imposto de renda para 3 anos, o COI, como que funciona a tributação do COI, pessoal? É tabela regressiva, de 0 até 180 dias, 22,5. De 181 até 360, 20%. De 361 dias até 720, 15%. E acima de 720 é 15%, tá? Então eu aperto Enter, 15% menos 46.315,25. E agora eu vou somar com 100 mil que ele aplicou no início, né, pessoal? Então, o valor do resgate líquido dele foi R$ 146.315,25, tá? Vamos lá, pessoal. Estão pedindo para eu repetir como que eu cheguei nos 154 mil. Vamos lá. Vou apagar a calculadora.
Primeiro, a primeira coisa que eu quero... vamos por etapas aqui, pessoal. Vamos por etapas aqui, ó. Eu vou apagar aqui o que eu rabisquei, nós vamos fazer por etapas, e vocês vão me falar se tá ok, etapa por etapa. Pessoal, o primeiro passo, que é achar a variação da S&P 500, tá ok? Manda para mim se tá ok esse primeiro passo, porque eu vou repetir os passos que não tiver ok para vocês. Beleza. O segundo passo, pessoal, é o 120% do CDI. Um colega de vocês me perguntou por que que eu precisei colocar, por que que eu precisei fazer a equivalência do DI de 1 ano para 3 anos. Porque a questão está falando que era 3 anos, né? Então você precisava dar uma variação de 3 anos. Se você colocar só 6,5% de variação, não dá o resultado. Você precisa realmente saber quanto que o CDI variou em 3 anos para você aplicar nisso no cliente, tá? Então, e como que eu cheguei nesse 120% do CDI? Vamos lá, pessoal. Eu pego 6,5, que é o CDI ao ano. Vou fazer uma equivalência de taxa, tá, pessoal? Eu coloco no I. 1, eu coloco no N, que é 1 ano, e eu quero para 3 anos. 3 R/S. Para 3 anos, pessoal, é 20,79%. Para 3 anos. Porque a questão falou que o COI durou 3 anos. Só que a questão falou que o cliente vai ganhar 120% disso. Então, como que eu acho esse 120%? Eu aperto Enter, 120%, que dá 24.000,953955. Isso é os 120% do CDI. Então, até aqui tá ok, né, pessoal? Agora, o terceiro passo, pessoal, é eu colocar essas porcentagens em cima do ganho que o cliente teve, em cima do valor que ele aplicou. O cliente não aplicou 100 mil reais, então eu pego 100 mil reais, Enter. A variação da S&P 500, porcentagem mais, Enter. A variação, que é 120% do DI para 3 anos, porcentagem mais. Aí eu cheguei no 154 mil. Até os 154 mil, todo mundo entendeu? Mandem para mim, gente. Pessoal, se até os 154 mil, todo mundo entendeu como que eu cheguei. Beleza. Agora, o outro passo, o quarto passo, pessoal, é tirar o imposto de renda. E o imposto de renda a gente tira sobre o lucro, não sobre o valor que o cliente aplicou. Então, você aperta Enter, 100 mil menos, tirou o valor que o cliente aplicou, sobrou quanto de lucro? 54 mil. Você vai tirar o imposto de renda. Como é 3 anos, eu vou usar a tabela regressiva de imposto de renda. Acima de 720 dias é 15%. Então, eu coloco 15% menos. Achei 46.315. Só que eu tenho que somar com 100 mil que o cliente aplicou. Então, eu aperto Enter, 100 mil mais. Então, o resgate líquido que o cliente teve dessa aplicação é 146.315,25, ok? Pode, eu vou tirar a questão sem o racional. Quem quiser tirar um print com o racional, tira agora. E agora eu vou tirar a questão sem o racional para quem quiser tirar um print. Pessoal, a questãozinha de COI é isso, ele te dá várias variações, é só vocês irem anotando. Lembrem que na prova vocês vão receber um pedaço de papel e vocês têm direito, podem escrever nesse pedaço de papel e vocês podem pedir quantos vocês quiserem, tá? Então, vocês pegam o pedaço de papel que vocês têm e vocês vão anotando, tá? Vocês anotam.
Variação da S&P 500 igual a X. Variação do CDI igual a X. Vão anotando no pedaço de papel de vocês, tá? Próxima questão para vocês. Vou apagar a calculadora. Então, vamos lá, então, pessoal. A análise fundamentalista é aquela que... Primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala em análise fundamentalista e análise técnica é qual que é a função de ambas as análises. Ambas as análises têm a função de orientar as pessoas a se movimentarem no mercado de ações, tá? Mas cada uma utilizando um artifício. O analista técnico, pessoal, ele se baseia em gráficos, ele se baseia no passado, análise do passado, para ele tentar determinar uma ação no futuro. Então, quando você vê um gráfico de ações, você vê que o gráfico ele tem aquela fórmula, aquela forma, e o que o analista técnico faz? Ele faz essa análise, ele utiliza a resistência e o suporte para poder fazer essa análise, utiliza os candles para poder fazer essa análise. Então, quando você fala em gráficos, você fala em analista técnico. O analista fundamentalista, o que ele utiliza aqui para vocês? Ele utiliza o balanço da empresa, ele utiliza das informações que saem sobre a empresa, sobre o risco da empresa. Então, é sempre uma questão de projeção, é sempre uma questão do futuro, tá? O analista fundamentalista. Então, é por isso que chega na hora da gente responder essa questão para vocês, tá? A C, vamos lá, questão número 8. Análise fundamentalista é aquela que... Vou pular a A e a B, porque elas estão gerando bastante conflitos aqui. A C, utiliza o gráfico de barras para orientar a compra e venda de ações. Não, gráfico é sempre analista técnico, tá, pessoal? E D, utiliza o gráfico ponto figura para orientar a compra e venda de ações. Também, pessoal, analista técnico. A, D, tá, pessoal? Agora, a questão número B de bola analisa o balanço atual da companhia para orientar a compra e venda de ações. Para mim, ela está correta, tá, pessoal? Para mim, essa questão está correta. Só que quando eu recebi com gabarito, pessoal, eu tenho que olhar isso com o Davi. Eu recebi com a letra A, falando que era a letra A, tá? Então, aí é por isso que ela deixa essa margem de dúvida aqui no caso. Mas eu marcaria a letra B de bola, tá, pessoal? Mesmo que com o gabarito mesmo com o gabarito que eu fui enviado aqui para mim, esteja com a A. Tá bom, pessoal? Então a resposta aqui seria A, B de bola. A letra A, pessoal, fala desconta fluxos de caixas projetados. Ok, projetados, me lembra futuro também, tá? Para orientar a compra e venda de ações. A A também me... Gente, pessoal, eu estou sendo bem sincero com vocês aqui, tá? A A também me soa correta, tá? Porque projetados também me soa futuro. Então, tipo assim, essa seria o tipo de questão, por exemplo, que se tiver assim na prova, eu pediria recurso nela, justamente por conta dessa palavra futuro, e fluxo de caixa e balanço patrimonial lembra futuro. Não está falando nada de gráficos aqui, entendeu? Então, talvez a palavra aqui, igual uma colega de vocês falou, seja desconta. Né? Talvez a palavra seja a questão do desconta, mas é uma questão que abre margem para discussão, tá, pessoal? Daria, se tivesse dessa forma, daria para você abrir um recurso na prova, tá? Aqui, tá vendo? No gabarito que eu recebi, tá vendo? Ela veio como letra A, mas eu marcaria a letra B também, pessoal. É uma questão que ela abre muita margem para discussão. O que que eu vou fazer? Eu vou pedir para o Davi dar uma olhada nela e gravar um áudio, tá, pessoal? Para a gente com a observação dessa questão. Aí nós vamos mandar esse áudio lá no grupo do CEA de vocês, tá bom? Questão número 9, pessoal. Pessoal, então vamos lá. Questão número 9. É uma característica que diferencia os contratos a termo dos contratos futuros. Vamos lá. Letra B de bola. Data de vencimento fixada pelas bolsas nos contratos a termo.
Pelo contrário, né, gente? Nós sabemos que mercado a termo ele pode ser negociado até no mercado de balcão, tá, pessoal? Então, ele não é padronizado, ele não tem regras, não tem nada de data de vencimento, então, totalmente errado, tá? Letra C. Não obrigatoriedade de depósitos à margem nos contratos futuros. Pelo contrário, pessoal, o contrato futuro ele é padronizado, tá? Ele tem essa obrigatoriedade, sim, tá? Então está errado. Letra D, padronização do tamanho nos contratos a termo. Não, pessoal, o que é padronizado são os contratos futuros, que é negociado na bolsa. O mercado, os contratos a termo novamente são negociados no mercado de balcão, então não tem regras. Então corta aqui para vocês. Em letra A, existência de mecanismos de ajustes diários no contratos futuros. Sim, gente, padronizado, ajuste diário, tem que ter margem, contrato futuro é isso, é regra, é regulamentado, tá? Então a resposta aqui é a letra A de aprovados, tá bom? Um colega de vocês me perguntou o que é o mercado de balcão, pessoal. Existem três tipos de mercado: Bolsa, Brasil, Balcão. Quando nós falamos em B3, por isso chama B3, que é Bolsa, Brasil e Balcão. Mercado de balcão, pessoal, é um mercado para você negociar derivativos, assim como a Bolsa, só que ele é um mercado que não tem regras, que não tem muita regulamentação, tá? Então, ele é um mercado onde você faz um contrato nos seus próprios termos, ele é mais para pessoas mais corajosas. O nível de risco do mercado de balcão é muito alto. Então, isso é o mercado de balcão, tá? Questão número 10. Então, bora lá, pessoal. Sobre a taxa de administração dos fundos de investimento. Chegamos no módulo de fundos. A, é uma taxa fixa. Sim, pessoal, a taxa de administração é taxa fixa, tá? O que é taxa variável só se for a taxa de performance, que depende de quando que vai performar o fundo. Mas a administração é uma taxa fixa, tá, pessoal? Fixa. Então, você já cortaria a C, por exemplo, que fala que é uma taxa variável, e a D também fala que é uma taxa variável. Deixa eu ler a letra B de bola primeiro, que é a errada. B é uma taxa fixa, essa parte está correta, expressa em percentual ao ano, sim, que é cobrada e deduzida anualmente. Não, pessoal, a taxa de administração não é deduzida anualmente. Ela é deduzida diariamente sobre os fundos, não deduzida anualmente. Quando você pegar a lâmina de um fundo, você tem a taxa anual. Vamos supor assim, a taxa de administração é 1% ao ano. Só que não vai deduzir 1% diariamente. Pega essa taxa ao ano, faz uma equivalência de taxa ao dia e ela é deduzida diariamente. A resposta correta é a letra A de aprovados, tá? Questão número 11, pessoal. Questão número 11. Para a definição da situação financeira do investidor dentro do API, análise do perfil de investidor, deve-se considerar exceto. Então, quando tem essa palavrinha exceto no final, quer dizer que três aqui estão corretas e uma está errada. E você tem que achar qual que está errada, tá? E o que é o PI? Análise de perfil de investidor. Você faz o API para o cliente para saber se ele é conservador, moderado, arrojado ou agressivo em relação ao dinheiro dele. Então, está pedindo definição da situação financeira. E o que é a situação financeira? Para você saber sobre o dinheiro do cliente, sobre o patrimônio do cliente, tá? Então, todos tem três corretos e um errado, e nós temos que achar o errado. Vamos lá. A letra B de bola. O valor dos ativos que compõem o patrimônio? Tá correto, né, gente? Situação financeira do investidor, e nós temos que saber, então, qual é o valor dos ativos que ele tem dentro desse patrimônio dele. Então, a B está corretíssima, tá? Então, vamos riscar ela aqui. C, o valor das receitas declaradas? Corretíssimo, né, gente? A gente tem que saber qual que é a renda do cliente, quanto que ele declara no imposto de renda, para a gente saber a situação financeira dele. Então, tá corretíssimo, vamos riscar. D, a necessidade futura da renda declarada, corretíssimo, né, gente? A gente tem que saber se o cliente vai precisar de tal dinheiro no curto, no longo prazo, no médio prazo,
para saber a situação financeira dele, se ele tem capacidade de poupança ou não. Então, risca. E a letra A, o conhecimento do investidor sobre os produtos. Isso é importante no API? Tem até uma pergunta sobre isso, só que não dentro da parte da situação financeira do investidor. Aqui, a gente não faz diferença se o cliente sabe o que é um fundo imobiliário ou não. Nesse caso, a gente faz diferença para a gente saber se ele tem patrimônio ou não. Então, a A está errada, então, portanto, ela é a resposta a ser marcada nessa questão por conta da palavra exceto. Resposta A de aprovados. Questão número 12. Ao explicar para seu cliente os 3 níveis da classificação de fundos Ambima, um gerente fez as seguintes explicações. Novamente, a dica de prova qual que é aqui. Viu essas 3 alternativas, vai até o final da questão e vê o que está pedindo. Aqui está pedindo as corretas. Ok? Então a gente volta e lê. Alternativa número 1. O nível 1 da classificação de fundos Ambima faz referência às classes definidas pela CVM. Sim, o nível 1 faz referência às classes definidas pela CVM. Ok? Se ele é um fundo aberto, se ele é um fundo fechado, ok. O nível 2, então se a 1 está correta, nós vamos lá embaixo e marcamos todas que tem a 1. A C não tem a 1, então nós já arriscamos. 2. O nível 2 identifica os tipos de gestão de riscos. Sim, o nível 2 é a parte de gestão de riscos, pessoal. Então, se a 2 está correta, nós vamos todas que tem a 2. Nós riscamos a A e sobrou a B e a D. 3. O nível 3 identifica as estratégias de investimento, se ele tem um benchmark, se ele não tem, se ele é indexado ao CDI, por exemplo. Então, está correto também. Então, nós marcamos a letra B de bola. Questão número 13. Pessoal, o intervalo vai ser 8h45, tá? Pessoal, vamos lá, tá? Essa questão, 90% errou ela, tá? Eu vou te mostrar aonde que vocês erraram nessa questão. Questão número 13. Cliente 45 anos, ele possui um VGBL, ele utiliza a tábua atuarial AT83, nós sabemos então que é de 1983, né? O objetivo desse cliente é converter a reserva em renda por prazo certo. Pessoal, quando a gente fala em renda por prazo certo, faz diferença qual que é a tábua atuarial que o cliente está usando ou não? Me responda aí no chat, sim ou não. Faz diferença? Quando eu falo renda por prazo certo? Hein, pessoal? Faz diferença? Eu Não faz diferença, gente, tá? Tábua atuarial, pessoal, só é importante quando é renda vitalícia. O que que é a tábua atuarial? Lembra que tábua atuarial, pessoal, é a estimativa de vida, é a expectativa de vida da população naquela época específica. Então, a tábua atuarial AT83, pessoal, ela era a expectativa de vida da população no ano de 1983 para o caso da Previdência fosse pagar uma renda vitalícia para o participante. E se a pessoa, pessoal, tá com uma tábua atuarial antiga e se ela faz uma portabilidade, o que que acontece com essa tábua atuarial, pessoal? Ela vai atualizar para mais recente ou não? Manda aí para mim. Ela vai atualizar automaticamente. O cliente não vai poder escolher ficar com a tábua atuarial AT83. Ok? Não vai poder escolher. Então, com base nessas informações que vocês mesmos me responderam aí, nós vamos continuar lendo a questão.
Cliente de 45 anos, possui VGBL, utiliza tábua atuarial AT83. O objetivo desse cliente é converter a reserva por renda por prazo certo aos 60 anos de idade. Ele recebeu uma proposta de portabilidade para um fundo igual, porém que tem uma taxa de administração menor. Qual é a melhor recomendação que você vai passar para este cliente? Letra B de bola. Migrar apenas se a tábua atuarial for mais recente? Gente, se ele fizer portabilidade, automaticamente já iria atualizar para uma tábua atuarial mais recente, tá, pessoal? Só que isso aqui é irrelevante porque ele falou renda a prazo certo e não renda vitalícia. Tábua atuarial é importante quando é renda vitalícia. Se migrar apenas se a tábua atuarial for igual ou mais antiga que a AT83, se fosse possível, né, gente, você trocar por uma tábua atuarial mais antiga, seria interessante, sim. Mas, além de não ser possível, tá? Além de não ser possível, não estamos falando em renda vitalícia, e sim renda a prazo certo. D. Migrar para plano com maior rentabilidade nos últimos 36 meses? Falou que os fundos são iguais. Então, não faz diferença. A. Migrar o plano para um fundo com menor taxa de administração independente da tábua. Independente da tábua. Por quê? Porque estamos falando em renda a prazo certo, né? Resposta correta, letra A de aprovados. Tá bom? Pessoal, uma colega de vocês mandou uma pergunta aqui, ó. Como ninguém escolhe renda vitalícia, por isso que ninguém olha a tábua. Sim, gente, é. É muito raro realmente alguém escolher renda vitalícia, por isso que poucas pessoas olham essa questão da tábua, entendeu? Mas, e tem instituição financeira, pessoal, que nem renda vitalícia tem. Vou dar um exemplo, o Itaú. O Itaú, pessoal, não existe renda vitalícia. Então, tem instituição financeira que nem renda vitalícia oferece para os clientes. Tem que olhar qual é a instituição financeira, qual é a seguradora que o cliente está fazendo essa previdência, entendeu? É isso. Ok? E, pessoal, vou fazer uma pergunta para vocês com base nessa questão. A renda que esse cliente escolheu foi prazo certo, por 20 anos. Se ele morrer, o beneficiário dele vai receber o dinheiro no período de recebimento do benefício? Ah, então perfeito, todo mundo acertou. Sim, pessoal. A renda a prazo certo, o beneficiário continua a receber até completar os 20 anos, tá? Por exemplo, se for uma prazo certo por 20 anos, ele vai continuar a completar até o período do prazo certo acabar. Se fosse renda temporária, o beneficiário não iria receber. Essa é a diferença entre a temporária e a prazo certo, ok? Então, bora de questão número 14. Então vamos lá, pessoal. Quem não conseguiu fazer, pessoal, vai fazer junto comigo. Nós vamos fazer passo a passo junto comigo. Mas assim que eu ler o enunciado, vocês vão ver aonde que vocês erraram. Vamos lá. Questão número 14. Senhor Otávio pretende se aposentar daqui 15 anos com um valor de R$ 1,5 milhão, sabendo que ele aplicou hoje em um plano de previdência VGBL e o regime é regressivo, com um valor de 300 mil. Esse é o valor que ele aplicou hoje. E esse investimento, pessoal, tem uma rentabilidade de 9% ao ano. Qual o valor que Otávio deverá, primeiro laço, aplicar mensalmente? Falou que o senhor Otávio vai aplicar mensalmente. Então, essa taxa que está ao ano, ela tem que virar uma taxa ao mês. Esse prazo que está ao ano, ele tem que virar um prazo ao mês. Ok? Esse é o primeiro laço. E o segundo laço é: qual valor que Otávio deverá aplicar mensalmente, começando hoje?
O que que isso quer dizer? Que ele vai pagar, ele vai guardar, ele vai aplicar a primeira parcela no ato. E se ele vai aplicar a primeira parcela no ato, tem G begin, ok? Aí nós vamos lançar na HP. E é uma questão muito simples. Você vai usar 5 letrinhas HP. PV, FV, NI e PMT. Nada além disso. Vou limpar meu HP. Vamos lá. 300 mil é o valor que ele aplicou hoje. Então, você pega 300 mil CHS PV. 15 anos é o prazo dessa aplicação, só que é meses. Então, Enter 12 vezes 180 meses. Você coloca no N, ok? A taxa dessa aplicação, deixa eu puxar a taxa aqui que eu... É 0,720732. Eu coloco no I. É a taxa ao dia, 9% ao ano é igual a 0,720732% ao dia. E 1,5 milhão eu vou colocar no FV. E eu puxo o quê? O PMT, só que eu não coloquei o GBegin. Se eu não coloquei o GBegin, vai te dar a letra D de dado. Aí o que que a pessoa faz? Meu Deus, vou marcar agora essa resposta, acertei aqui e passo para a próxima, tá? Mas a questão está pedindo o GBegin, então você cairia no laço igual a maioria caiu no laço. Iria marcar a letra D. Então, se você fizer sem o GBegin, daria a letra D. Agora, vou apagar aqui para vocês e vou mostrar para vocês com o GBegin. Você coloca o G begin 300 mil CHS PV 180 N 0,720732 I, que é a taxa ao mês. Você pega 1,5 milhão e lança no FV e chama o PMT. O valor que o Otávio tem que aplicar mensalmente para poder ter 1,5 milhão daqui 180 meses é R$ 1.102,84, ok? Então, se a aplicação é mensal, a taxa tem que estar ao mês e o prazo tem que estar ao mês. E se ele começou hoje, a primeira foi no ato. Então, G, begin. Resposta correta, letra C de casa. Ok, pessoal? Todo mundo entendeu essa questão? Questão número 15 para vocês. São no imposto de renda de até 12%, tá? E ele pode pagar, por exemplo, mensal, tá? Se ele não quiser pagar de uma única vez, por exemplo, ele pode pagar mensal, ele pode pegar o valor, dividir por mês, por 12 meses, por 3, desde que no ano não passe os 12%. Então, como que a gente faria essa questão? Você pega os 68.587, enter 12%. R$ 8.230,44 por ano, tá? Mas ele pode pagar isso da forma que ele quiser, mas por ano tem que dar até esse valor. Não pode passar de 12%. Se passar de 12%, ele não vai poder deduzir mais que 12%. Então, a resposta correta aqui é a letra B de bola. Vou chamar o quadro aqui para vocês. 8.230,44, letra B de bola. Tá bom? Questão número 16. Vou apagar aqui. Questão número 16, tá? Cliente, pessoa física, casado, mora em São Paulo e possui uma renda bruta de 287.300. Ele já tem, pessoal, um PGBL que ele paga por ano 21.548.
ele faz declaração completa de imposto de renda e pretende fazer uma previdência para a filha recém-nascida como beneficiária. Para maximizar o benefício fiscal dele, qual que tem que ser a recomendação? Então, o que que seria esse benefício fiscal? É o benefício do PGBL, né, pessoal? Até 12% da renda tributável dele, ele pode fazer no PGBL para ele poder ter essa dedução no imposto de renda. Ele já paga 21.548. Então, a gente tem que chegar até um teto de 12%. Então, como que a gente faria essa conta? Eu vou limpar minha HP por conta da questão anterior. Vou pegar 287.300, igual na questão anterior, Enter 12%. Então, eu sei que 12% da renda tributável do cliente é 34.476. Só que como ele já paga 21.548, eu tenho que tirar o valor que ele já paga. Então, eu aperto Enter, 21.548 menos. Então, para ele ter o teto máximo de imposto, de dedução do imposto de renda dele, dos 12%, ele tem que fazer mais um PGBL, colocando a filha dele como beneficiário, com a parcela anual de R$ 12.928. Então, a resposta aqui é a letra C, de cachorro, ok? Trazer o racional aqui. Letra C. Questão número 10. Então, perfeito. Bora lá, pessoal. Questão número 17. Considerando ativos com correlação diferente de 1, o gestor que deseja diminuir o risco de uma carteira, ele deve adotar qual estratégia? Letra A, concentração dos investimentos para aumentar sua volatilidade. Gente, para aumentar a volatilidade. O que que é volatilidade, gente? É o risco da carteira. Pelo contrário, a questão está falando diminuir o risco, não aumentar o risco da carteira. Então você já arrisca isso aqui, totalmente errada. B, concentração dos investimentos para diminuir a sua volatilidade. Desde quando concentrar os investimentos em uma única coisa diminui o risco? Se você coloca tudo em um fundo de multimercado, pessoal, e acontece o que aconteceu igual ano passado no Brasil, que a inflação de junho até dezembro subiu, foi para mais de 10%, e o mercado de renda variável despencou. Se todo o dinheiro do cliente estiver no fundo de multimercado, ele vai ter uma perda gigantesca. Mas se ele tivesse dividido, diversificado, uma parte no multimercado, uma parte na renda fixa, uma parte no internacional, a perda que ele fosse ter ia ser menor. Então, nada de concentrar em investimentos, tá, pessoal? C, diversificação de investimentos? Sim, para aumentar a volatilidade? Também nada de aumentar a volatilidade. Nós queremos é diminuir o risco. Então, é diversificar os investimentos e diminuir o risco. Resposta correta, D de dado, ok? Questão número 18. Então vamos lá, pessoal. Questão número 18. A medida que se encontra no intercepto do eixo vertical da Security Market Line, Capital Market Line é qual? Vou fazer o gráfico aqui para vocês ver se vocês lembram do gráfico. Vou pegar uma cor diferente aqui agora. Tem uma linha pontilhada, né? Que ela sai daqui. Ok. Vou pegar uma outra cor aqui também. E tem o intercepto, né, pessoal? Que vai ser neste ponto aqui, ó. Ok. Tem o intercepto. Vou pegar uma outra cor aqui agora para poder fazer para vocês os pontos de encontro, que é aqui em verde e aqui.
A gente sabe que essa linha aqui de baixo, pessoal, ela é o risco, tá? E tem essa linha. Então, o que que está pedindo aqui? Está pedindo a medida que se encontra no intercepto do eixo vertical. É essa medidinha aqui, ó. Então, o que que é? Letra A, é o retorno esperado do mercado? Não, não é o retorno esperado do mercado, tá? É o retorno esperado da carteira? Também não é o retorno esperado da carteira. Aí fica a maior dúvida entre as pessoas, se é o beta da carteira ou se é a taxa livre de risco. Nesse caso, pessoal, é a taxa livre de risco, tá? Então, a medida que se encontra no intercepto da CML é a taxa livre de risco, tá? O beta é nada mais é do que a representação do risco da carteira, mas a medida do eixo é a taxa livre de risco, ok? Letra D de dado. Questão número 19. Então vamos lá. Questão número 19. Um investidor, ele possui todo o seu capital investido em ações de uma companhia petroleira. Ele resolveu vender todas as suas ações e comprar 5 ações de empresas de diversos setores. Ele diversificou a carteira dele de ações, pessoal. Ao tomar essa atitude, qual o risco que esse investidor vai estar diluindo, vai estar diminuindo, tá? Letra A, risco sistemático. Uma coisa importante que vocês têm que saber, gente, risco sistemático é a mesma coisa do que risco não diversificável. Então, se a A tivesse correta, a D também estaria correta. Mas a A está errada, então a D de cara já está errada, tá? A resposta é a letra B de bola, que é risco diversificável ou risco não sistemático. Ok? Então, a resposta correta aqui é a letra B, risco diversificável ou risco não sistemático, tá bom? Questão número 20. Olha o índice de Sharpe e o índice de Traynor aí, gente, a relação risco-retorno de uma carteira. Qual que é a fórmula do índice de Sharpe, pessoal, e o índice de Traynor? É a pegadinha da questão, né? Um é desvio padrão e o outro é o beta. O índice de Sharpe é o desvio padrão. Então, você vai pegar a rentabilidade do fundo menos a taxa livre de risco dividido sobre o desvio padrão, tá, pessoal? Esse aqui é o índice de Sharpe. Agora, o índice de Traynor, que é o beta, é a mesma coisa, só que é o beta no lugar do desvio padrão. É o beta, tá? Então vamos ver quem já acertou. André, ok? Então bora lá, pessoal. Questão número 20. Com a taxa Selic em 5%, qual dos fundos abaixo terá o melhor índice de Traynor e de Sharpe, respectivamente? Então, eu sei que Traynor é o beta. Então, primeiro eu vou fazer o índice de Traynor, tá? E como que a gente vai apurar o índice de Traynor? Novamente aqui para vocês, tá, pessoal? Vamos fazer do fundo A primeiro, índice de Traynor, tá, pessoal? A gente pega 10, que é a rentabilidade do fundo, menos, deixa eu apagar aqui, Enter, menos a taxa livre de risco, que é a taxa Selic, e vai dividir pelo beta do fundo A, que é 3. Então, eu sei que o índice de Traynor do fundo A é 1,6666, tá, pessoal? Agora, qual que é o índice de Traynor do fundo B? A mesma coisa, eu pego 10
menos a Selic, e eu vou dividir pelo beta do fundo B, que é 5. Então, eu sei que o índice de Treynor de B é 1. Então, quem tem o maior índice de Treynor? Aqui, no caso, é o fundo A. E o índice de Sharpe é a mesma coisa, mas troca pelo desvio padrão. A rentabilidade é 10, menos 5, que é a Selic, e eu vou dividir pelo desvio padrão do fundo A, que é 5. Deu 1. E do fundo B, a mesma coisa. 10, que é a rentabilidade, vai diminuir por 5, que é a Selic, e vai dividir por 3, que é o desvio padrão do fundo B. Então, eu sei que o desvio padrão do fundo B é maior, eu sei que o índice de Sharpe do fundo B é maior do que o do fundo A. Então, a resposta aqui é a letra D, fundo A e fundo B. Vou chamar o racional aqui para vocês verem. Ó, índice de Sharpe, desvio padrão. Fundo B tem o maior desvio padrão. Índice de Treynor, que é o beta. Fundo A tem o maior índice de Treynor. Então, a resposta aqui, que está querendo saber Treynor e Sharpe, respectivamente, é letra D de dado, ok? Questão número 21, pessoal. Essa é a penúltima questão de hoje. Beleza, vou fazer. Vamos lá. Questão número 21. Para um cliente que possui um patrimônio de 2 milhões e ele necessita, pessoal, de uma renda vitalícia anual, já está falando anual aqui, tá, pessoal? De R$ 60.000 a valor de hoje, considerando uma inflação de 3% ao ano. Qual deve ser a rentabilidade anual da aplicação dele para que cumpra essa necessidade dele ter essa renda vitalícia? Essa questão é muito simples, mas basta você saber interpretar ela. A primeira coisa que a gente tem que saber, pessoal, qual seria a taxa que deveria ser aplicado para ele ter esses 2 milhões? E como que a gente faz isso? A gente pega, vamos no HP, vou limpar meu HP. Você pega os 60 mil, enter, 2 milhões, divide. Achei 0,03, mas eu quero em porcentagem, né? Enter, 100 vezes. Achei uma taxa de 3%. Então, a taxa que ele deveria aplicar esses 60 mil para ter esses 2 milhões seria 3%. Só que ele está considerando que o dinheiro dele vai sofrer uma desvalorização de 3% todos os anos, que é a inflação. Então, ele tem que aumentar essa taxa dele com a inflação. E como que ele faz esse aumento? Somando as taxas. Só que a gente sabe que porcentagem não é simplesmente fazer 3 mais 3, não. E qual que é a melhor técnica de somar a porcentagem? Usar um fator em comum. Então, você coloca 100, enter, 3% mais 3% mais, enter, 100 menos. Então, a taxa que ele deveria aplicar o dinheiro dele, considerando já os 3% da inflação para ter esse abatimento, seria de 6,09% ao ano. Simples assim. Aí a resposta é a letra A. Ok, pessoal? Trazer o racional aqui para vocês verem. Ó, 60 mil dividido por 2 milhões, achei a taxa de 3%. Somar as taxas, somei as taxas, 6,09. Simples assim. Ok? Deu para entender, pessoal? Soma as taxas, porque o dinheiro dele sofre uma desvalorização anual de 3%. Então, se ele tiver um investimento apenas pagando 3%, no final ele não vai ter rentabilidade, ele vai ter prejuízo. Prejuízo entre aspas, né? Ele vai estar ganhando menos que a inflação. Então, você soma a inflação para ver quanto que você tem que ganhar para tirar da inflação. Ok? Não existe fórmula, tá, Juliana?
É só um raciocínio. Você pega o valor da renda que você quer e você divide. Vamos lá, de novo, gente. Aqui, ó. Vamos lá, de novo, pessoal. 60 mil. Fazem comigo aqui, pessoal. Esquece tudo. Vamos fazer comigo aqui junto, ó. 60 mil. Enter. 2 milhões. Divide. Deu 0,03. Como que eu faço para transformar isso em porcentagem? Enter 100 vezes. Todo mundo chegou a esses primeiros 3%? Quem está fazendo comigo aqui agora? Chegou aos 3%? Ok. E agora, como que a gente soma as taxas? Utilizando o fator em comum. Você pega 100, enter, 3% mais, enter, 3% mais. Aí chegou a 106,09. Da mesma forma que você utilizou o 100 no início, você tem que tirar ele no final. Então você aperta Enter, 100 menos 6,09 é a taxa que ele precisa aplicar. Ok? Deu para entender, pessoal? Uma questão bem simples. Ótimo, então resposta aqui, letra A de aprovados, tá? Pessoal, última questão de hoje, questão número 22. Então vamos lá, pessoal. Questão número 22. Analisando o gráfico abaixo dos rendimentos bruto e líquido da carteira de ações de um investidor, podemos afirmar que ele apresentou o viés de comportamento conhecido por. Vamos analisar a carteira dele primeiro, pessoal. Tem aqui a carteira do cliente é o azul e a carteira do mercado é o que está de laranja. Em rendimento bruto, a carteira do cliente está rendendo mais que a carteira de mercado, sensacional. Só que em rendimento líquido, a carteira do cliente está rendendo menos que a carteira do mercado. Mas por que que isso acontece, professor? Por quê? Porque quando a pessoa, gente, ela apresenta um viés chamado excesso de confiança, ela troca demais os ativos da carteira dela. E quando a pessoa fica trocando demasiadamente os ativos da carteira, o que que acontece? Incorre em muitos custos de corretagem, em custos de imposto de renda, que isso faz derreter a rentabilidade desse cliente, que fazendo ele ter uma falsa rentabilidade. Entendeu? É justamente por isso. Ele faz muita troca dos ativos da carteira dele. Então, ele ocorre em excesso de confiança. Justamente por isso, por conta dessa troca da carteira dele. Mas vamos ver as outras alternativas aqui para a gente comentar ela. Representatividade, o que que é representatividade, pessoal? É quando a pessoa. Vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Lá em 2008, teve o crash da Bolsa Americana por conta dos imóveis. Então, essa pessoa, hoje, em 2022, até hoje, ela não tem coragem de investir na Bolsa Americana, porque ela acha que por conta lá de 2008, a Bolsa vai cair novamente. Ela está enviesada, o viés dela é da representatividade, tá? O que que é a aversão à perda? A aversão à perda, pessoal, a pessoa tem dois ativos, tem o ativo A e o ativo B, tá? O ativo A, cada um desses ativos, pessoal, a pessoa aplicou R$ 100. O ativo A teve uma desvalorização e caiu para 50. O ativo B, pessoal, teve uma valorização e subiu para 150. Quem tem aversão à perda, o que que faz? Ela vai vender o ativo A ou o ativo B? Ela vai vender o ativo B, porque ela nunca vai querer realizar essa perda. Então, quem tem aversão à perda, ela vende o ativo B e vai ficar com o ativo A até ele voltar para R$ 100 para ela poder vender.
Isso é a aversão à perda. E ancoragem, o nome já fala, né, pessoal? Você joga uma âncora no número. Você se fixa em um número para poder projetar uma rentabilidade, ok? Então, a resposta A correta aqui é a letra A de aprovados, tá bom? Minha turma do meu coração, eu tenho só que agradecer a companhia de vocês aqui nesse curso do CEA. Hoje foi minha última aula com vocês aqui nessa turma. Amanhã vai ser os professores, depois vai ter o Davi durante a semana de aprovação. Agradeço demais a atenção de vocês. Muito obrigado pela paciência comigo. Contem comigo, eu estou lá no chat. Alguns de vocês já me chamam aqui no WhatsApp quando tem dúvidas. Se tiver dúvida, pode me chamar no WhatsApp. Contem comigo, tá? Tudo vai dar certo, vocês serão aprovados, tá bom? E continuem o foco de vocês aqui estudando em pleno carnaval, ok? Vai dar tudo certo. Há de aprovado para todo mundo, tá, pessoal? Muito, muito, muito obrigado, tá bom? Foquem bastante nos simulados. Agora é hora de fazer exercício. E voltem amanhã para a aula de amanhã, tá, pessoal?